Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os povos. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, é dele que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu santo nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Nesse mês nós estamos estudando sobre a palavra de Deus, conectados à palavra. E no próximo domingo teremos uma programação muito especial, que vai ser o encerramento desse mês da EBD. Tem gincana, tem muita coisa boa preparada para nós no próximo domingo pela manhã e também à noite. Café da manhã, é verdade, Paula. Domingo tem café da manhã, então chegue mais cedo, hein? A partir das 8 da manhã estaremos aqui, 9 horas começa a programação, vai ser bom demais. E esse salmo traz para nós motivos que nós devemos celebrar a Deus, motivos que temos para manter a nossa conexão com Deus, através da sua palavra. Esse é um salmo anônimo. Nem todos os salmos são de Davi, você sabe disso. Nós temos salmo de Moisés, 90 por exemplo. Temos salmos dos filhos de Coré ou Corá. Nós temos salmos de Asaf, né, Xande? E temos salmos anônimos, que nós não sabemos quem escreveu, quem compôs essa música, mas ainda que o salmista seja anônimo, ele traz a importância de nós celebrarmos e honrarmos o nome do Senhor. Já parou para pensar nisso? Que ainda que nós sejamos anônimos, convém que o nome do Senhor seja exaltado. Ainda que o nosso nome não apareça, ainda que o nosso nome não seja o mais importante, ainda que o nosso nome não represente nada, o nome do Senhor continuará sendo exaltado através de nós. Certa vez um pregador disse: ficaria muito feliz se esquecessem o meu nome depois da pregação, mas que não esquecessem o nome daquele a quem eu preguei. O nosso nome pode ser esquecido, irmãos, mas o nome de Deus jamais será esquecido. Como disse o primo de Jesus, João, o Batista, convém que ele cresça, e que eu, e que você, e que nós venhamos a diminuir, para que ele apareça, para que ele resplandeça, para que o nome dele seja exaltado acima de tudo e acima de todos. O salmista diz: nós devemos celebrar a Deus, primeiro porque nós estamos nesse planeta, estamos nessa terra, e você sabe que a Bíblia não se propõe a ser um livro que prova a existência de Deus, porque Deus na Bíblia é um pressuposto.
todos os escritores bíblicos supunham que os leitores deste livro criam em Deus. Por isso, o versículo mais difícil de acreditar na Bíblia é o primeiro. Bereshit bara Elohim, et ha-samaim, et ha-ares. No princípio criou Deus os céus e a terra. Por que que esse é o versículo mais difícil de acreditar? E por que que ele é o primeiro? Exatamente pelo motivo de que, se nós não cremos que ele é o criador dos céus e da terra, não precisa nem passar dali para frente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu não acredito nisso, fecha o livro e vai fazer outra coisa. Agora, se eu acredito nisso, dali para frente, qualquer informação será fácil de acreditar. Porque um Deus que cria os céus, todo esse universo, e agora já propõe que existem multiversos. Tudo que existe, e este planeta que nós habitamos, se Deus criou isso, o que Ele não é capaz de fazer? Um Deus que criou tudo isso, abre um mar com facilidade, derruba muralhas, sem nenhuma dificuldade, mantém um homem vivo na barriga de um peixe por 3 dias, leva num redemoinho um profeta ao céu, toma uma pessoa para si, sem ter essa pessoa experimentado a morte. Um Deus que cria os céus e a terra é capaz de fazer o que quiser. E nós cremos nesse Deus. E nós cremos que esse Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, se nós estamos nessa terra chamada Vila Velha, o salmista está dizendo: olha, não importa a terra em que você está, você deve celebrar o Senhor. Não importa o povo a que você pertença, você deve celebrar ao Senhor. Não importa o idioma que você fale, não importa a cultura a que você pertença, não importa as suas circunstâncias, se você está nesse planeta, você deve celebrar ao Senhor. E aí a pergunta é: mas celebrar como, salmista? E aí ele diz: com júbilo. Com júbilo. Jubilar, gente. O que é jubilar? Já ouviram a expressão jubileu de prata, jubileu de ouro? Um pastor jubilou, né? A gente nem diz que pastor aposenta, a gente fala pastor jubila, para dar um ar mais de santidade, né? Pois bem, ontem eu estava vindo aqui para a igreja e encontrei um irmão. Há alguns meses atrás ele pediu que eu orasse com ele acerca da sua aposentadoria. E eu estava vindo de casa, atravessando a ponte ali a pé, e ele vindo de motinha, carregando o seu filho na garupa, foi buscar o menino na escola. E aí eu entrando na ponte e ele saindo da ponte: e aí, beleza, bate aí, tal. Aí de repente ela reganhou um sorriso assim para mim e falou: pastor, você não acredita a notícia que eu acabei de receber. Arnaldo estava junto, não foi, Arnaldo? É isso que você está falando aí com o Natan, né? Aí ele abriu aquele sorriso, Esther: pastor. Eu falei: vai, gente, o que aconteceu com esse homem de tão bom que ele está assim, tão empolgado? Recebi a notícia, pastor, estou aposentado.
Né, Lília? Eu lembro quando a Lília recebeu também essa notícia, ela me deu essa notícia com muita alegria. Portanto, queridos, a palavra júbilo, ela traz essas duas ideias. A primeira ideia é do descanso, e a segunda é a ideia da alegria. A alegria que alguém fica ao saber que agora pode descansar. Quem aqui nunca sentiu essa sensação que eu vou descrever agora? Você pode falar e nós vamos orar para você viver essa experiência, porque ela é maravilhosa. Você dorme sabendo que tem um compromisso no dia seguinte, e aí você bota o celular para despertar. Ninguém mais bota relógio para despertar, né, Gi? Bota o celular. E aí de repente você acorda assustado, achando que perdeu a hora, e quando você olha no celular, você vê que ainda tem mais 2 horas para você dormir. Já teve essa, né, Pamela? É boa? É maravilhosa, né? Isso é júbilo, irmãos. Isso é jubilar, é se alegrar com a possibilidade de descansar. Então o que o salmista está dizendo para a gente é: quando vocês forem celebrar o Senhor, celebrem com a alegria de quem está descansando, porque o Senhor é o nosso descanso. Ele é aquele que nos dá o descanso. Então, toda vez que a gente se conecta com Deus no seu trono, para celebrá-lo, a gente se lembra: Ele é o meu descanso. E isso gera em nós uma alegria. E aí a gente fica muito alegre, porque sabe que celebrando a Ele, na presença dEle, é onde está o verdadeiro descanso para as nossas almas. Por isso que o salmista está dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor, porque Ele é a fonte da sua alegria, e Ele é o lugar do seu descanso. Aleluia. Aí ele diz: mas a vida de celebração a Deus não é só de alegria e descanso, também é uma vida de serviço. E agora no segundo verso ele diz: sirvam ao Senhor com alegria. O Senhor é a fonte da sua alegria, o Senhor é o lugar do seu descanso. Mas um servo de Deus não descansa o tempo inteiro. O seu descanso está no Senhor, e enquanto ele ainda não está eternamente na presença do Senhor, lá na eternidade, então ele deve, ainda que descansando no Senhor, ele deve servir ao Senhor da melhor maneira possível. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, falando que Jesus estava voltaria brevemente, e que poderia ser a qualquer momento, os irmãos de Tessalônica acreditaram tanto nessa mensagem, que eles pararam de trabalhar. Todo mundo saiu do serviço, foi para casa, deitou e falou: agora nós vamos comer esse restinho de comida que tem aqui, porque Jesus já está voltando, então nós vamos ficar deitados aqui em berço esplêndido, e Jesus já está voltando para buscar nós. O Paulo falou que ele está voltando, então vamos esperar ele voltar. E eles não queriam fazer mais nada, Marluce, ficavam só de boa. Aí a notícia chegou ao Paulo: a igreja de Tessalônica não está se reunindo mais. Como assim? O povo desviou? Não, Paulo, o contrário. Eles não desviaram, eles acreditaram tanto na mensagem, que eles já estão vivendo ela. Já que Jesus vai voltar, eles deitaram em casa e não estão querendo congregar mais, não estão querendo falar de Jesus para ninguém, não estão querendo discipular ninguém, estão aguardando, já que ele está voltando, então vamos esperar. Aí o Paulo: não, eles entenderam errado. Então o senhor dá um jeito de consertar, Paulo. Aí é por isso que ele escreve a segunda aos Tessalonicenses, e lá nessa carta tem aquela
Célebre frase: aquele que não trabalha também não deve comer. Paulo dizendo: irmãos, ele pode voltar a qualquer momento, mas nós não sabemos quando será. Então, enquanto ele não volta, nós vamos celebrá-lo com muita alegria, descansando nele, mas nós vamos continuar o trabalho que ele nos chamou para fazer. Vamos continuar testemunhando, vamos continuar falando, vamos continuar vivendo o Evangelho, para que ele acrescente os que vão ser salvos. Sirva ao Senhor, meu irmão, mas sirva com alegria. Descanse no Senhor, mas descanse com alegria. Quando você for se apresentar diante dele, faça isso com uma música nos lábios, para demonstrar a sua alegria. E saibam, ele é Deus, ele que nos fez e nos escolheu para sermos o seu povo. Nós somos rebanho do seu pastoreio. E você sabe? Alô? Tudo certo aí? E você sabe que ovelha é um bicho meio diferente, né? Ovelha não é igual cachorro, ovelha não é igual gato, ovelha não é igual passarinho, vaca, boi. Ovelha é um bicho meio diferente. Em primeiro lugar, a ovelha é um bicho muito dócil, muito pacífico. Você nunca vai ver uma rinha de briga de ovelhas. Passarinho briga, cachorro briga, galo briga, boi briga. A maioria dos animais brigam. Se você botar os dois assim com fome e botar só uma comidinha no meio, você vai ver o pau quebrando. Agora a ovelha não. Ela não briga, não morde, não dá coice, não briga, é um bicho pacífico, tranquilo. Ovelha não consegue comer sozinha. Se você largar a ovelha assim, cheia de comida em volta, ela vai morrer de fome, cheia de comida em volta, porque ela não tem bom faro, ela não cheira muito bem, ela não tem boa audição, ela não tem bom tato, ela não sente direito, ela não tem muita sensibilidade, porque é muito pelo. Então a ovelha é um bicho que não tem nenhum dos sentidos aguçado. Tem bicho que tem a audição muito aguçada, tem bicho que tem o faro muito aguçado. A ovelha não tem nada aguçado. Tudo nela é pouco, baixo, superficial, ela não tem nada desenvolvido. Portanto, ela é extremamente dependente. Se o pastor não tosar ela, tosquiar ela, ela vai virando dread, vai embolando, vira aquele monte de pelo, e aí molha, aí suja, e fica aquilo pesado e prejudica até a ponto de matá-la. Se não levar ela para comer, ela não acha comida. Se não levar ela na água, ela não acha água. Ela não se vira sozinha. E a Bíblia está dizendo que nós somos ovelhas de Deus. Portanto, essas características devem estar presentes nas nossas vidas. Devemos ser pacíficos, devemos ser totalmente dependentes de Deus, e devemos estar dispostos a seguir a voz do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é a melhor direção, Ele sabe qual é a melhor decisão, Ele sabe o que é melhor para nós fazermos. Portanto, nós não devemos viver tomando decisões pela nossa vontade. Devemos sempre procurar qual é a vontade
do Senhor. E assim Ele vai nos pastoreando. E Ele é o nosso pastor. Por isso que nada nos falta. Ele é o nosso pastor, por isso que é Ele quem nos conduz aos pastos, às águas, e tem que ser águas tranquilas. A ovelha é um bicho tão dependente e tão medroso. A ovelha não é predador de nenhum outro animal, irmãos. A ovelha só come grama. A ovelha é presa de muitos animais, mas não é predador de nenhum, porque ela é muito medrosa. Então, se você levar uma ovelha para beber água num rio, e o rio for aquele rio muito agitado, o barulho das águas assusta ela e ela não consegue nem beber água. Por isso que a água tem que ser quase parada, tranquila, porque senão ela assusta e fica com sede. Mas quando a água é quase parada, tranquila, ela tem confiança de chegar e beber. Portanto, nós precisamos do Senhor para nos guiar como nosso pastor, porque Ele sabe onde estão as águas tranquilas. E dentro de nós, e ao redor de nós, às vezes as águas estão agitadas, turvas, e a gente fica com dificuldade de matar a sede, porque nos colocamos em situações que nos deixam com medo, travados, paralisados, as coisas acontecendo ao nosso redor, nos assustando e a gente meio sem direção. Então por isso que é importante a gente se conectar com Deus, para que Ele possa nos levar aos pastos verdes e às águas tranquilas, porque Ele conhece os melhores caminhos, poeticamente falando, as veredas da justiça, os melhores caminhos, para sair do aprisco e chegar lá no pasto, chegar lá naquela água que é boa, tranquila para a ovelha beber. Tem alguns caminhos. Então tem o caminho que vai subir o morro, descer o morro, tem o caminho que vai passar por pedras escorregadias, tem vários caminhos que podem levar aos pastos e às águas, mas só o pastor sabe qual é o melhor caminho para as ovelhas passarem. E às vezes o melhor caminho, e na grande maioria das vezes, o melhor caminho é pelos vales. Porque você imagina uma ovelha que é fraca, frágil, debilitada, cheia de limitações, com muita lã, debaixo de sol, ter que subir um morro e descer o morro para chegar no rio lá do outro lado. Então qual é o caminho melhor? Passar pelo pé do morro. Só que entre um morro e outro é um vale. Então, para evitar de subir os morros, os pastores guiam os rebanhos pelos vales. O problema é que os vales, no momento em que as ovelhas passam, estão sempre escuros. O que é óbvio. Se você tem dois montes formando um vale no meio, o pastor não vai tirar as ovelhas do aprisco e levar para o pasto meio-dia, com o sol na moleira, senão elas morrem de calor, não conseguem nem chegar na água. Então o que é que o pastor faz? Ele tira o rebanho bem cedo, quando o dia está amanhecendo, e vai com ela pelos vales, para evitar de subir morro, para não cansar a bichinha. Então quando o sol ainda está nascendo, o que é um vale, gente? A depressão entre dois montes. Então enquanto o sol ainda está nascendo, o vale está escuro, porque o morro está fazendo sombra no vale. Então ele vai guiando ela pelo vale. De manhã bem cedinho, quando ela vai pelo vale escuro.
E ele também não volta com ela meio-dia, pelo mesmo motivo. Então ele espera o sol estar quase se pondo, e no fim da tarde é que ele conduz o rebanho de volta para o aprisco, passando também pelo vale. E como o sol está quase se pondo, o outro morro está fazendo sombra no vale. Então quando ela vai bem cedo ou quando ela volta mais tarde, ela sempre passa pelo vale na sombra, escuro, e ela não enxerga bem, ela não ouve bem, ela não cheira bem. Então no escuro do vale ela trava, e aí o pastor precisa chegar perto e conduzi-la com o cajado, pegando pelo seu pescoço, estimulando ela para que ela não empaque no meio do caminho. E assim ele vai dando segurança à ovelha, para ela sentir: eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada, não estou... mas esse negócio encostando em mim, eu sei que é o cajado do meu pastor, então eu fico confiante e continuo andando. Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale escuro, que me dá medo de morrer, poeticamente é isso que significa, vale da sombra da morte. Ainda que eu esteja num vale escuro, com medo da morte, eu não tenho medo, porque tua vara e teu cajado me consolam. Eu não estou sozinha, como ovelha, eu sei que o meu pastor está aqui ao meu lado, me conduzindo até chegar no destino. A nossa vida é feita de altos e baixos, de montes e vales. E o salmista está dizendo: celebre o Senhor, porque ainda que estejamos nos vales da vida, é Ele que nos consola, porque Ele é o nosso pastor. Nós somos rebanho do seu pastoreio, portanto, como ovelhas de Deus, não há o que temer. Ele está conosco, é Ele quem nos consola. Celebrem com júbilo, sirvam com alegria, não desanimem, nem fiquem com medo. O Senhor nosso Deus é o pastor de vocês. E não deixem de frequentar o templo para celebrar em comunidade ao Senhor. Entrem pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios, naqueles lugares lá dentro do templo, com hinos de louvor. Bendigam o seu nome, rendam graças ao Senhor. Nós temos a nossa relação com Deus, podemos individualmente nos conectar com o Senhor, mas a Bíblia não aponta só essa dimensão como importante na nossa espiritualidade. A Bíblia diz que é importante estarmos conectados no céu, mas também conectados aqui na terra. Por isso a cruz simboliza a centralidade da vontade de Deus, que possamos amá-lo acima de tudo e todos os semelhantes, como Jesus nos amou. A nossa conexão é para o alto, mas também é para os lados, conectados uns com os outros e conectados no céu. Esse é o propósito de Deus para nós. Não, eu com Deus está resolvido. Não está. Não, mas eu sou igreja. Não é. Sinto muito. O Novo Testamento não afirma isso. Você pode sozinho ser um salvo, sozinho você pode ser um discípulo, sozinho você pode até ser habitação do Espírito, mas igreja você só é no ajuntamento, porque igreja é uma palavra coletiva, é a assembleia, é o ajuntamento para receber orientações. Portanto, como é que você vai se reunir com você mesmo?
Assembleia é uma palavra coletiva. Como rebanho é o coletivo de ovelhas. E a Bíblia está dizendo que nós não somos ovelhas, a Bíblia está dizendo que nós somos rebanho. Eu posso ser ovelha sozinho, mas rebanho eu só posso ser se eu estiver junto com você. E a Bíblia diz que nós somos o rebanho de Deus, portanto, devemos estar juntos. Entrem pelas portas com gratidão, se reúnam para celebrar a Deus com alegria, com músicas, bendizendo o nome de Deus, falando bem dEle, louvando a Ele. Mas por que tudo isso, salmista? Simples, porque o Senhor é bom. Só isso já basta. Por que é que nós estamos aqui hoje à noite? A resposta de todos nós poderia ser: porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E apesar de toda dificuldade, e apesar de toda adversidade, e apesar de todos os desafios, estamos aqui, porque o nosso Deus continua sendo bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração. A geração do pastor Ximenes está aqui representando os acima de 80, e a geração dele pode dizer: estamos aqui porque o Senhor é bom. E a geração da Sofia, que está aqui representando os abaixo de 10, Sofia, não? Você tem 10 ou 11? 10. Você tem quanto, Azaf? 11. Você tem quanto, B? 9. De geração em geração, os com quase 90 e os com quase 10 estão aqui pelo mesmo motivo, porque tanto para uma quanto para outra geração o Senhor é bom. Portanto, devemos estar sempre conectados com o Senhor através das nossas celebrações. Ler a Bíblia é muito importante. Orarmos a Deus no secreto é fundamental. Mas isso só vai fazer sentido se o secreto desembocar no coletivo. Tudo é importante. E o Senhor, na sua palavra, nos garante que esse é o propósito dele para nós. Portanto, meu irmão, não perca a sua conexão com Deus. Não deixe de celebrar ao Senhor com júbilo. Não deixe de servir ao Senhor com alegria. Não se afaste do rebanho querendo ser uma ovelha solitária. Fique sempre no rebanho, porque é ali que o Senhor, com a sua vara e com o seu cajado, vai nos consolando. E não deixe de entrar pelas suas portas, com ações de graças e hinos de louvor. Conectados com Deus, é assim que a gente vive, descansando em Deus, alegrando em Deus, servindo a Deus e nos reunindo como rebanho de Deus. Que assim seja, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.